Olá, tudo bom? É bom ter você de novo aqui no nosso curso de Introdução ao Novo Testamento. Meu nome é João França, você já nos conhece e se não conhece o conteúdo desse canal, se inscreva e ative as notificações para você receber mais informações sobre este curso. Okay? Este curso ele é ministrado para a Igreja Presbiteriana de Riachão de Jacuípe, Igreja Presbiteriana do Brasil, onde eu sou pastor nesta igreja, ministro da Palavra e dos Sacramentos. Mas também é um curso patrocinado pelo nosso Centro de Estudos Presbiteriano, que funciona na Igreja Presbiteriana de Riachão do Jacuípe. E também é uma aula que é disponibilizada para o Seminário Presbiteriano Fundamentalista, Extensão Rondônia, aonde eu também sou professor naquela instituição. Então, se você quer se aprofundar e conhecer mais a Palavra de Deus, fique em nosso canal, aprende a Palavra de Deus, cresce com o Evangelho do Senhor. Este curso é um curso resumido, é um curso lacônico, é um curso introdutório à sintomática do Novo Testamento, ou seja, conhecer o Novo Testamento de maneira introdutória é o nosso objetivo. A linguagem é a mais coloquial possível para que você possa compreender aquilo que é exposto e explicado aqui no nosso canal, tá bom? Muito bem, se você gostar do conteúdo, compartilha com alguém que você acha que precisa conhecer mais a Palavra de Deus. Se você foi edificado, compartilha no grupo da família, ou compartilha no grupo de sua igreja, compartilha no grupo dos amigos, para que outras pessoas possam ter acesso a essa informação. Se você gostar do conteúdo, deixa o seu gostei. Se você não gostar, deixa o seu não gostei, para que o YouTube reconheça a relevância do conteúdo e faça com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, ok? Muito bem, vamos estudar. O título da nossa aula de hoje é a obra de Lucas, né? E é uma introdução a Lucas Atos, ok? Essa é a quarta aula do nosso curso. Chegamos agora a considerar o evangelista mais profícuo de todo o Novo Testamento. Esse evangelista é conhecido como Lucas. A obra de Lucas é importante para uma avaliação do ensino e da vida da igreja. Quando nós avaliamos a obra de Lucas, nós vemos a importância que a obra de Lucas tem para a conjectura, né, e a construção da teologia da igreja do Novo Testamento e da teologia da igreja contemporânea. O estudo de Lucas nos ajuda a compreender as bases fundamentais de como o texto foi produzido e como o evangelho deve ser ensinado e pregado, né? Nessa aula nós veremos de maneira resumida este conteúdo lucano, que inclui o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. A autoria desta obra, né, ela é de Lucas, atribuída a Lucas. Muito provavelmente Lucas foi um gentio de fala grega de Antioquia da Síria. Eusébio faz menção a este fato na sua História Eclesiástica, né? Que talvez tenha estabelecido a sua residência por um tempo na cidade de Filipos. Ele foi chamado de o médico amado. Na tradição católica romanista, ele é chamado de médico, mas também é chamado de pintor de telas. Não sei de onde deduziram que Lucas seja um pintor de tela. Mas outro fato interessante é que Lucas ele é o primeiro historiador eclesiástico da igreja, por assim dizê-lo. Lucas ele não é apenas um médico particular de Paulo, um médico amado. Ele é também o primeiro que vai fazer uma historiografia da igreja com finalidade catéqutica. Essa ideia é bem interessante que nós vamos ver no estudo deste evangelho. Então Lucas ele narra a história da igreja, né, tanto no primeiro momento do evangelho, a primeira parte da sua catequese, e o livro de Atos dos Apóstolos é a narrativa própria da história da igreja, a segunda parte de sua catequese. Na primeira, ele vai falar de Jesus Cristo como Salvador do mundo, e na segunda parte ele vai falar que Jesus Cristo continua a operar no mundo. A ocasião da escrita, veja, provavelmente o documento foi escrito na segunda metade do primeiro século, né? Isso é importante porque a igreja ela começa a perceber que o primeiro século ali, antes de 70, você vai ter lá
1970, esse documento foi produzido. O destinatário desse documento, veja, o Evangelho, bem como o livro de Atos dos Apóstolos, foi endereçado a um único personagem, a um homem chamado Teófilo, que provavelmente era um gentio convertido. Nada se sabe sobre ele, além das duas menções feitas em Lucas, capítulo 1, verso 13, e Atos 1, verso 4. Houve alguns que sugeriram que Teófilo não fosse o nome de uma pessoa real, mas o símbolo para a comunidade chamada Igreja Amada por Deus, porque o termo Teófilo significa aquele que é amado por Deus. Então, algumas pessoas de estranha orientação teológica passaram a dizer que Teófilo era um nome dado à comunidade, não uma pessoa real, verdadeira, legítima que existiu. Veja, mas uma posição bastante rejeitada é esta, porque o uso do vocativo, ó excelentíssimo Teófilo, que é usado lá, e o termo excelentíssimo Teófilo, que é usado lá, é um termo próprio para tratamentos de pessoas em eminência, ou que tem algum poder, ou que tem algum vislumbre, algum status social. E provavelmente Teófilo tenha sido aquele que patrocinou a obra de Lucas, escreveu os 2 livros, né? Escrever livro naquela época era uma coisa custosa e cara. Haja vista se você estudar, por exemplo, a disciplina chamada Manuscritologia, é um curso também que nós estaremos desenvolvendo mais à frente do Novo Testamento, a Manuscritologia do Novo Testamento, os manuscritos do Novo Testamento. A proliferação dele se deu exatamente por causa disso, porque como o documento de produzir livros era uma questão cara na época, então se reaproveitava o papel comprado. E daí você vai ter várias questões sobre a escrita do Novo Testamento em relação à manuscritologia. Então, por ser uma questão difícil financeiramente, a produção e patrocínio, então Lucas provavelmente procurou o patrocínio de Teófilo, e Teófilo provavelmente era um jovem cristão que havia aceitado a fé cristã, mas ele queria entender como as coisas de fato aconteceram. E Lucas, ele abre o seu evangelho, ele colocando exatamente os passos que ele fez, né? Ele diz que fez uma apurada investigação, investigou, consultou ministros da palavra, testemunhas oculares, outros documentos que começaram a circular também, ele foi atrás dos documentos, nesse caso, provavelmente bebeu de Marcos, né? Aquele problema, um problema sinótico, como eu tenho mencionado aqui nas aulas. Então ele produziu de maneira mais acadêmica possível o seu documento, né? Então, de fato, ele se dirige a uma pessoa que o nome próprio, Teófilo, estabelecido, indica ser uma pessoa de fato. Agora, qual é o tema central da obra Lucas Atos? O tema central da obra Lucas Atos é mostrar que o Filho do Homem, Jesus Cristo, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse é o tema central. Tanto é que o Dr. John MacArthur, na sua série sobre comentários bíblicos, publicado pela editora Cultura Cristã no Brasil, nomeia o Evangelho de Lucas como o Evangelho que ensina que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Então a ideia de Jesus vir salvar o homem é o tema central e dominante da obra, né? O caráter e propósito de Jesus como Salvador é o tema principal do livro, né? Em Atos, o tema que domina é a obra continuada de Cristo, porque ele começa dizendo assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, te contando o que Jesus começou a fazer e ensinar. Então ele continua a obra de Cristo a partir da perspectiva dos dons que é dado aos apóstolos, da divulgação e do avanço do reino de Deus através do livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, ele tem o seu esboço desenvolvido a partir de Atos 1, verso 8, né? Ali onde Lucas menciona que Jesus disse que ele seria um testemunho na Judéia, Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. E Lucas ele vai organizando o seu livro exatamente nessa estrutura: Jerusalém, Judéia, Samaria e por fim termina com Paulo indo aos confins da terra, nesse caso indo a Roma. Só como termina Atos dos Apóstolos.
Agora, o esboço de ambos os livros. Veja, ambos os livros possuem um esboço bem interessante, né? O Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, né? A introdução e anúncio do Salvador acontece em Lucas 1, de 1 a 2. O aparecimento do Salvador, Lucas de 3 a 9. O caminho para a cruz, Lucas de 10 a 17. O sofrimento do Salvador, Lucas 18 a 23, é o bloco maior que tem no livro. E a ressurreição de Cristo, que se dá em Lucas 24. Curioso é o fato de que Lucas 24 termina aonde Lucas em Atos começa. Então, em Atos começa a promessa do Espírito Santo e seu cumprimento, Atos 1 e Atos 2, né? Esses dois textos de Atos dos Apóstolos mostram o cumprimento da promessa que Jesus havia prometido aos discípulos lá em Lucas, né? E agora ele introduz, repetindo a mesma promessa, né? Lucas 1, né? Ele vai fazer isso. Em Lucas 2, 10 dias depois, acontece o derramamento do Espírito Santo sobre a vida da igreja. Depois Lucas ele começa a narrar como a igreja ela vai se desenvolvendo e crescendo em Jerusalém. Atos 3 a 5 vai fazer isso. Depois ele vai falar da expansão da igreja a partir ali da região da Palestina, do capítulo 6 até o verso 12. A igreja começa a crescer, a se multiplicar, a ter muitas pessoas no meio da comunidade da aliança. A quarta ideia que você tem lá, a expansão até da Ásia Menor e até a Europa. Atos 13 a 25 menciona estes fatos. E você tem o avanço da igreja em Roma, ou seja, os confins da terra, Atos 21 a 28. É assim que termina o livro de Atos dos Apóstolos. Mas a gente precisa também considerar, dentro de toda a estrutura que nós analisamos até agora, a teologia de Lucas. Como é a teologia de Lucas? Veja, Lucas ele situa a sua teologia a nível de um projeto apologético missionário. Por que apologético missionário? Eu explico. Porque o apóstolo, o evangelista, nesse caso, Lucas, ele quer defender ou apresentar para Teófilo o evangelho como de fato aconteceu na vida dos que receberam o evangelho, de como Jesus trabalhou, de como Jesus se envolveu com isso. Então ele começa a falar da defesa que ele faz, tanto no livro Evangelho quanto no livro de Atos dos Apóstolos. O que ele vai fazer é uma apologética dessa verdade, dessa visão, dessa prática da igreja como um todo. Então, um projeto apologético missionário é muito claro. E também porque é missionário? Porque Lucas ele se decide mostrar como o evangelho alcançou as outras nações e como ele foi chegando às outras nações através do ministério paulino de evangelização e de ação missionária. Veja, e aí é interessante com a dedicação pastoral subjacente que orienta a própria narrativa. Ele tem uma preocupação pastoral com aquilo. Ele quer cuidar de Teófilo para que Teófilo compreenda as verdades e não desvie dessas verdades e se firme nelas. Ele começa a mostrar Paulo como missionário e como pastor das comunidades que ele estabelece. Tanto é que quando Paulo vai à primeira viagem missionária, ele vai e prega o evangelho. Na segunda viagem missionária ele volta pelas cidades, né, que ele anteriormente havia estabelecido para animar e fortalecer os crentes na fé. Então isso é uma característica muito interessante do livro de Atos dos Apóstolos. Segundo François Bovon, esse projeto é possível devido a duas convicções que Lucas mantém viva no seu coração. Primeiro, Lucas acredita que os acontecimentos históricos não são em si mesmos eloquentes ou reveladores. São apenas eventos históricos. Eles aconteceram, eles são reais e eles são verdadeiros. Essa é a ideia que Lucas quer passar na sua narrativa, tanto do Evangelho quanto de Atos dos Apóstolos. A segunda verdade é que a revelação de Deus não é acessível por um contato direto da alma com a divindade. Esse é um ponto interessante. Lucas ele não pensa na revelação do ponto de vista de que Deus comunica individualmente a cada homem no seu coração que aquilo é a palavra dele. Na verdade, Deus completou a sua obra, o que é a obra da salvação, pela vocação especial de Jesus de Nazaré. Vocação que se reveste de uma dimensão humana e histórica. Por isso que Lucas é visto como um teólogo mais humano. É o teólogo que apresenta mais a humanidade de Jesus em evidência. É o teólogo que fala
da verdade do Jesus da história, do Jesus que surgiu de fato no cenário real. Ele sentiu dor, ele sentiu fome, ele sentiu tristeza. São vários fatores que você vai ver que Lucas vai mencionar, ok? Então esses são os elementos. Agora veja, como é que nós podemos esboçar a teologia de Lucas? A teologia de Lucas ela pode ser estruturada da seguinte maneira. Primeiro ele vai falar da teologia da salvação. Lucas ele fala de modo imperioso sobre a salvação. Segundo, a moralidade cristã como ideia de conversão e nova vida em Cristo Jesus. A vida comunitária, e especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, como ação do Espírito Santo também. Ele vai falar sobre... É interessante quando ele fala da vida comunitária, porque ele faz questão de frisar isso. A igreja como comunidade da aliança vive unida, vive caminhando, confiando na palavra de Deus, no Evangelho do Senhor Jesus, e também na ação que o Espírito Santo atua nessa igreja, no crescimento e desenvolvimento. E por fim, a esperança escatológica que ele apresenta também no Evangelho. Então, ele fala da volta de Cristo, né? Você vai ter lá o capítulo 21 de Lucas, né? É bem interessante. E as mensagens da volta de Cristo em Atos, né? Ele voltará para julgar o mundo e tal. Então, são coisas que Lucas menciona de maneira interessante. Agora, deixa eu voltar um pouco sobre essa questão da teologia da salvação para você entender um pouco sobre isto. Veja, naquele contexto, Augusto César, por exemplo, ele sustentava que ninguém poderia ser salvo em nenhum outro nome a não ser no nome de Augusto. Isso é bem registrado naquele livro lá, o Cristo e os Césares, uma obra que só tem em inglês, infelizmente ninguém nunca traduziu para português, seria interessante ser inclusive traduzida para português. E nesta obra o autor lembra que quando Lucas menciona lá Atos 4,13, né? Atos 4,12, quando vai mencionar lá que nenhum outro nome importa que sejamos salvos, porque não há nenhum nome que dado abaixo do céu entre Deus e os homens, né? Jesus Cristo homem, importa que vocês sejam salvos. A ideia lá é de fato confrontar o epiteto comum do Império Romano naquele contexto, de que somente havia salvação em César. E Lucas diz não, há um outro no qual nós podemos encontrar salvação, que é em Jesus Cristo. Então é um tema muito interessante, é um livro que vale a pena você ler, é um livro que vale a pena estudar, vale a pena você pegar com um comentário, consultar, preparar aulas de escola dominical, aprofundar-se. Uma série de exposições bíblicas nesse livro também seria interessante, a igreja seria bem beneficiada com esse conteúdo. Quero concluir a nossa aula de hoje em Lucas Atos, é que o conteúdo que encontramos na obra de Lucas Atos consiste em um excelente discipulado dirigido ao jovem Teófilo, pois a finalidade de Lucas em escrever os 2 tomos é fortalecer e firmar a fé deste convertido à fé cristã. Tanto é que ele vai dizer a Teófilo que ele fez uma acurada investigação, né? uma investigação ordenada. A ideia lá vem da palavra ordenada, a acurada ordenada, tem a ver com a ideia de catequese, de fazer uma catequese, então de fortalecer pela catequese a fé de Teófilo, ok? Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo para quem você acha que seria interessante, que você possa crescer e divulgar isso para outras pessoas e dar o seu gostei ou seu não gostei desta aula, para que assim possamos ver a relevância do conteúdo para outras pessoas que procuram sobre este assunto. Deus abençoe, que nós nos vemos na nossa próxima aula.